Bom dia, Bom muito dia. bem-vindos. Sejam bem-vindos ao programa Manhãs da TV. Muito bom dia. Já Então, tínhamos Sara, estás saudades. bem disposta já? Eu estou ótima. Já começamos amanhã com muita alegria. É verdade. E é esse mesmo o propósito. Sejam muito bem-vindos à Curiacos TV. Nós, né, toda a equipa do Manhãs da TV, estamos aqui consigo todos os dias, de segunda a sexta-feira, não é assim, Sara? Durante uma hora. Bem, durante uma hora nós trazemos a melhor da cultura e tradição portuguesa, trazemos projetos fantásticos que os nossos convidados trazem, não é? Exatamente para que você tenha uma manhã bastante agradável, bastante tranquila, divertida e, acima de tudo, bastante informativa, onde você aprende muitas dicas, principalmente no programa de hoje, não é? Nós vamos aprender coisas espetaculares. Se você pronto, podemos dizer, assíduo ao nosso canal, na verdade, ao Manhãs da TV, a este programa, você sabe que nós temos sempre várias temáticas que volta e não volta falamos. Saúde e bem-estar, desde também exercício físico, também sobre, como mais temos, trabalhos de solidariedade social, não é verdade? Arte também, música, falamos tudo e mais alguma coisa. Todas as áreas são importantes, não é? Exato. Todas são importantes. Hoje vamos estar a falar de uma área interessante que também é gestão e planeamento. Também você pode vir a gostar disto e temos uma convidada que é especial e que fez assim uma viagem assim até um pouco distante. Ela veio lá do Porto, não é verdade? Mas veio de uma terra boa, Um pouco distante, parece que o Porto fica lá não sei onde. Fogo, pá, é assim... Se for para um alentejano é já ali. Se for para o alentejano é já ali, não é verdade? Mas querendo ou não ainda tiveram que fazer para aí 2 horas, 3 de viagem. Fez-se bem, vieram estar aqui connosco. Sim, eles são muito bem-vindos ao nosso programa. E ela veio cá e vamos falar acerca de um projeto que ela nos traz que é super interessante. Você já sabe que, se quiser saber mais do Manhãs de TV, nós temos as nossas entrevistas completas e disponíveis no YouTube para você rever e partilhar. Exatamente, e também sabe que nós colocamos sempre previamente ao programa quem é o convidado que nós vamos ter nas nossas redes sociais, também na Curiacos TV, onde nós estamos espalhados por todo o mundo, ou seja, onde você estiver no mundo, se tiver internet, você consegue nos sintonizar. É bom, não é? Exatamente. Passar uma manhã bastante ótima connosco aqui, não é? Aprender coisas fantásticas. E se quiser mandar beijinhos, abraços, falar connosco, pode fazê-lo pelo Facebook e o Instagram, quase todos têm, não é verdade? É só você nos seguir e dizer, olha, eu gosto muito do programa, gostava que vocês abordassem este assunto, será que é possível? E assim nós temos sempre uma comunicação através das redes sociais, já sabe disso. Exatamente, e também dizer, por exemplo, qual foi o programa que você gostou, aquilo que foi abordado que mais lhe tocou, que você gostou, portanto, tem sempre muitos motivos para comunicar connosco através das nossas redes sociais. Queremos mandar um beijinho muito grande para o Porto, não é verdade? Grande Porto, pá! E espetacular, o Porto é lindíssimo, muito bonito, as pessoas são top 5 estrelas. É verdade, sim senhora. Pois é que este azul, eu vim de azul, estás a ver? Por acaso nem foi planeado, mas era para se trazer outro, mas acabou por ficar bem esta. Estás bonita de azul, muito Então e quem é que nós vamos ter? Não estamos aqui a dizer que temos uma convidada é verdade. e tal? Não? Quem é que nós vamos ter? Quer saber quem é que nós vamos ter? Nós voltamos já então. Ok. Maravilha. Nós vamos estar à conversa com a Marta. Exato, Marta Vedor, que nos vai trazer um tema, aliás, é um projeto dela, que é a organização e companhia. Sim, mas uns segundinhos antes de falarmos com a Marta. Tu gostas de organização, Zé? Ou és assim muito desarrumado? A minha mãe uma vez levou-me ao médico porque eu era tão organizado que ela quis ver ao médico se eu era normal. Os meus cordões dos ténis tinham que estar ali milimetricamente esticados, os bonecos todos no sítio certo. Aquilo era pronto. Eu gostava das coisas super organizadas. Aliás, ainda quando a minha mulher casou, passou mal comigo, porque ela deixava o casaco e o telemóvel em algum lugar, virava costas, quando ela voltava já estava tudo arrumado. Onde é que está o telemóvel? Ai, o meu telemóvel! Já arrumaste? Não, já? Então pronto. Mas isso é ótimo. Isso é ótimo. Isso é depende. À primeira e segunda vez é engraçado. A partir de uns X de anos já começa a ser um bocado chato. O quê? Tu seres organizado? Não, de arrumar as coisas todas. Às vezes ela pega coisas que ela vai usar, vira costas quando virou, já arrumei, eu ia usar isso. Então pronto. Mas eu sou um extremo. Sim. Normalmente nem todos são assim. Tu és assim? Não, eu sou organizada, sim. Gosto das coisas organizadas e nos sítios. Gosto das coisas certinhas. Por exemplo, o meu marido é muito mais organizado que eu. Aliás, os meus rapazes são muito mais organizados que eu e a minha filha. Nós somos um bocadinho menos. Então eu acho que... vamos aprender coisas espetaculares. Eu acho que esta convidada é mesmo indicada para nós, para nos ajudar, se calhar, a conseguir pôr tudo na balança, não é verdade? E para si também. É desorganizado, não é organizado. Precisa de ajuda, ferramentas, dicas. Toda a gente precisa de ajuda, porque há sempre coisas muito importantes que nós precisamos de trabalhar, não é? Há pessoas que simplesmente, sim, estão a mil e então se tiverem certas formas que facilitem essa tarefa de organização lá em casa e no trabalho, então eu acho que você vai ficar... As dicas são sempre muito importantes, mas a ajuda de um profissional também é sempre muito importante. Mas a Marta vai nos falar sobre isso. Bom dia, Marta. Bom dia, Marta. Bom dia.
Seja muito bem-vinda Muito ao nosso obrigada. programa. Obrigada. Primeira vez que está aqui connosco no Manhã É Nesta, portanto temos que verdade. tratá-la bem, senão ela não volta. Nós somos sempre fofinhos. Marta veio do Porto, certo? Exatamente. Nascida e criada no Porto? Em Vila Nova de Gaia. Nascida no Porto e sou de Vila Nova de Gaia. Ok, Vila Nova de Gaia. Estivemos lá há pouco tempo por causa lá no Jardim Rio Moro. Aquilo é lindíssimo lá. Aquilo tem uma vista lindíssima. Fala-nos um bocadinho acerca de si. Você tem um projeto super interessante que é organização e companhia, certo? Exatamente. Este projeto começou um bocadinho antes da pandemia. Eu tinha um blog que tinha esse nome e partilhava dicas de organização, entre outras coisas, daí organização e companhia. E depois, durante a pandemia, foi assim uma altura em que decidi começar a partilhar com as outras pessoas aquilo que eu faço já há muitos anos, aquilo que eu fui aprendendo e também aquilo que eu já faço desde que andava na escola e depois na faculdade também, no Instagram, que essa é a plataforma que eu mais utilizo. Ok. Nessa altura eu ainda não sabia do grande dinamismo que havia aqui entre esta profissão de organizadora profissional. Isso só veio um bocadinho mais tarde, mais ou menos ali no início de 2021, e isso depois especializei-me como organizadora profissional e agora presto serviços de organização profissional. Porquê que acha que é necessário sermos organizados? Porque facilita tudo. Se nós tivermos sistemas de organização, quer seja sistemas físicos, ou seja, em casa, por exemplo, nos armários ou na cozinha, quer seja sistemas de planeamento, por exemplo, nas agendas ou manter um bloco de notas, por exemplo, tudo o que nós fazemos, todas as tarefas que nós fazemos ficam mais facilitadas, ou seja, demoramos menos tempo a fazê-las, porque já sabemos quantas é que temos que fazer, e no geral todo o nosso dia fica mais calmo, ou seja, quando nós sabemos exatamente o que temos que fazer. Claro que isto varia um bocadinho entre pessoa para pessoa, mas no geral o que eu fui vendo é que quando as pessoas têm o seu dia mais ou menos planeado, tudo corre muito melhor. E o que nós estamos a falar... Desculpa, Não, estás à vontade. Fofinho. O que nós estamos a falar é que organizar dentro de casa, não é? Exatamente. A organização dentro de casa é muito importante, não é? É a mesma coisa que a nossa organização interior. Se nós estivermos bem organizados interiormente, o por fora, o resultado vai ser muito melhor. É a mesma coisa que acontece quando nós conseguimos organizar bem as áreas da nossa casa, não é? Exatamente. E principalmente porque, apesar de haver pessoas que dizem que se encontram na sua desorganização, no geral, o que é mesmo comprovado é que o nosso cérebro, se vir um espaço organizado, ou seja, se visualmente o espaço estiver organizado, nós conseguimos raciocinar melhor. Sim. Ou seja, apesar de uma pessoa já viver muitos anos a ser desorganizada, há sempre uma possibilidade da pessoa começar a conseguir criar estratégias e, no geral, a vida dela vai ficar muito mais facilitada com essas estratégias. Dando passinhos, principalmente para quem não está habituado à organização, dando passinhos pequenos. Exatamente. Pode ser, por exemplo, o que eu digo sempre é começar por um sítio que seja muito rápido de organizar. Por exemplo, se seja a gaveta das meias ou a gaveta da roupa interior. E a pessoa faz essa gaveta e quando consegue ver o resultado final, vai ficar muito mais motivada para, por exemplo, arrumar outro local da casa. Sim, nós estávamos no início do programa a falar acerca de arrumação de casa, mas isto pode ser aplicado em vários pontos, como no trabalho também, no escritório. Exatamente. Muito mais podemos chegar. Mas é a primeira vez que eu estou a ouvir falar de uma organizadora profissional. Por acaso disse que é recente e eu pensei, caramba, organizadora profissional, eu acho que nunca conheci ninguém, nem acho que nem sabia que existia essa profissão. Já existe atualmente aqui em Portugal, então. Existe, sim, senhor. Começou, eu não sei bem ao certo onde é que começou, mas nos Estados Unidos e no Brasil já é bem comum e também é comum, sim. por exemplo, na Ásia, no Japão, que existe a Marie Kondo, que é muito conhecida. Sim. Exatamente. Aqui em Portugal é uma coisa bem mais recente, mas também já existe há bastante tempo. Eu sou especializada há pouco tempo, mas existem profissionais que já trabalham há muito tempo nessa profissão aqui em Portugal. Você tem algo que tem lá no seu Insta, que nós andámos a ver, que diz assim: o espaço em que vivemos deve ser para a pessoa em que nos estamos a tornar e não na que fomos no passado. Exatamente. Porquê que diz isso? Porque aquilo que nós podíamos ser uma pessoa muito desorganizada. Nós podíamos viver permanentemente na desorganização. Por exemplo, o ano passado. Mas se nós visualizamos que nós queremos ser uma pessoa organizada, se nós visualizamos que nós daqui a um ano queremos estar num determinado patamar na vida e para estar nesse patamar é necessário nós fazermos mudanças ou organizarmos um espaço ou organizarmos a nossa vida, isso
tem de vir um bocadinho de dentro. Ok? Então, por isso é que eu digo que nós não podemos pensar que o ano passado eu era desorganizada, mas se daqui a um ano nós temos que estar organizados para alcançar um determinado patamar na nossa vida, temos que criar essas mudanças na nossa vida. Sim, imagina o que é um casal de desorganizados que querem fazer um casamento. Vai ser uma confusão. Não, estou a falar a sério. A brincar, mas é verdade. Exatamente. Por isso que eles contratam wedding planners para organizarem tudo. Ou, por exemplo, imaginemos que um casal daqui por um ano sabe que quer avançar na sua relação e quer ter um filho, e a casa não está estruturalmente planeada ou preparada para ter um filho. Aí é que temos que começar a pensar que daqui por um ano nós só temos que ter a casa organizada. Por isso é que eu digo sempre que temos que pensar naquilo que vai ser para a frente. E fora as rotinas do dia-a-dia também. Exatamente, aquilo que a nossa pessoa vai ser daqui por uns tempos. E isso também acontece, por exemplo, quando nós estamos a fazer uma triagem ou um descarte no roupeiro, nós vamos ver lá um vestido que usávamos há 3 anos atrás. Aquele vestido, se não está na nossa estrutura daqui por um ano, na nossa estrutura agora, não faz sentido mantê-lo. Ok? Por isso, aí é que eu... Mas isso também já vai mexer com outras coisas, que é o apego emocional às peças, Exatamente. não é? Ou a gente diz uma assim... camisola do Porto, claro. Uma camisola do Porto, claro. Ou então a gente diz, não, fica ali porque eu vou conseguir caber ali dentro. Já passou muitos anos, mas aquilo fica muito bem no roupeiro e a gente olha para aquilo, ou seja, acabamos por ter uma ligação emocional muitas vezes com as peças, o que controlado não tem mal nenhum, porque há sempre peças que nós gostamos mais de vestir que outras, mas que eu também já creio que é que se a gente não veste há mais de um ano ou um ano e tal, se nós não vestimos aquela peça, é porque aquilo não faz parte do nosso dia-a-dia, portanto é uma peça que possivelmente poderíamos descartar. Sim, depende um bocadinho também de cada pessoa, porque, por exemplo, se for vamos dar o exemplo, se for um fato ou um vestido que uma pessoa comprou para uma determinada ocasião e sabe que ainda o vai utilizar, ainda que não o tenha utilizado num ano, pode sempre utilizá-lo. Eu sou sempre muito a favor das pessoas manterem as coisas que gostam, mas aí depois também há um limite. Há pessoas que gostam de colecionar 100 pares de sapatos e há pessoas que gostam de colecionar 100 moedas. Mas eu acho que desde que nós tenhamos espaço... Desde que os 100 sapatos sejam organizados. Desde que haja um espaço e desde que a pessoa consiga manter aquela quantidade, aquela coleção, por mim está ótimo. Não há necessidade de descartar. Mas depois aí vai haver... Há pessoas que não têm fisicamente o espaço para manter as coleções que gostam. E aí temos que fazer assim um bocadinho de trabalho por trás para que a pessoa consiga pensar, ok, entre este e este, qual é que eu gosto mais? Acha que com a pandemia as pessoas, como passaram mais tempo dentro do seu habitat natural, dentro das suas casas, não é? Acha que com a pandemia as pessoas ganharam, ou por outra... Mais essa percepção. Exatamente, quiseram tornar-se mais organizadas, sentiram mais essa necessidade de serem organizadas pelo facto também de estarem mais tempo dentro de casa? Sentiu isso? Eu penso que sim, porque principalmente muitas pessoas começaram a organizar na pandemia, quer se fosse a ver vídeos no YouTube, quer fosse encontrar outras páginas no Instagram, tanto que este projeto começou mesmo nessa altura, e muitas pessoas começaram mesmo a organizar por si próprias na pandemia. E depois houve também outras pessoas que sabem que têm de o fazer, mas ainda não conseguiram dar esse passo. Ou porque não têm tempo, ou porque acham que não têm tempo, ou porque têm uma vida muito estressada e não passam, por exemplo, muito tempo em casa. Mas, efetivamente, a pandemia ajudou a divulgar mais este trabalho. Ok. A Marta é organizadora profissional e você está mais focada, pelo que eu estou a ver, nas casas, certo? Na organização dentro de casa, dentro das famílias, Exato. ou também está aberta para fazer esse tipo de trabalhos em outros tipos de ambientes, por assim dizer? A organização, por exemplo, como eu falei, de escritórios, de empresarial, por assim dizer, ou só está focado mais nos lares? O meu foco é mais a organização residencial, que é aquilo que eu gosto, e especialmente a gestão doméstica, que é a criação por exemplo, de uma planilha que tenha lá um cronograma de limpeza para que a pessoa consiga organizar melhor o seu tempo. Ou seja, a minha especialidade é mais a organização doméstica e a gestão dentro de casa, planeamento então aí dentro podemos de casa. falar, que já começou a dar aí a dicazita, dos produtos que estão disponíveis, porque a planilha faz parte de um dos produtos que você tem disponível. Exatamente. Boa. Tenho um planner magnético que tem o sistema que eu uso há muitos anos. Eu sei que sou relativamente nova, mas é o sistema que eu uso desde que eu comecei a aprender a cozinhar. É o sistema que eu uso para fazer o planeamento das refeições em casa. E eu criei
esse planner magnético, ou seja, a pessoa depois no final da semana pode apagar com um papelzinho e depois pode escrever na semana seguinte, ou seja, é totalmente reutilizável. E tem esse sistema que eu utilizo, que é fazendo o inventário do frigorífico, do congelador e da despensa, criando uma lista de compras daquilo que falta, mediante aquilo que nós já temos em casa, e depois fazendo as refeições com base na nossa despensa de casa. Na nossa despensa, o nosso frigorífico, o nosso congelador. Ou seja, nós vamos às compras ao que já temos em casa. E isso também, agora, nesta altura, é bem útil, porque a maior parte das pessoas está também a tentar poupar, não comprar tanto, e então é bem útil porque há muitas coisas que nós temos em casa que dá perfeitamente para fazer refeições, e então esse sistema funciona super, super bem. Então, pelo que eu estou aqui a ver, a Marta já tem esse bichinho da organização já há muito tempo também. Exatamente. Isso surgiu de alguém, de algum familiar que puxava por si para ser organizado? É assim, os meus pais são muito organizados, especialmente o meu pai é muito, muito organizado. É homem, eu disse, é homem do norte. São homens mais organizados. Mas no geral é isso, eu desde sempre tive uma educação bem organizada, ou seja, sempre me incutiram a ter as coisas arrumadas, organizadas, e eu acho que isso é muito importante. Por isso é que eu também dou dicas para que as pessoas implementem isso com os seus filhos, porque eu acho que desde cedo não podemos esperar que uma criança viva sempre num ambiente desorganizado e depois assim do nada aos 18 anos aprenda a organizar. É possível, mas é muito difícil. Por isso eu acho que, efetivamente, desde cedo implementar isso ajuda imenso. Mas você também tem outros produtos, sem ser esses. Exatamente. Tenho também moldes de dobras, que são bem úteis para que as dobras fiquem todas direitinhas dentro da gaveta, aquelas imagens que se vê das dobras todas direitinhas. E tenho também umas divisórias de cabide que são ótimas principalmente para quem tem filhos pequenos, que dá para dividir o armário entre as idades, por exemplo, ou se tiverem a partilhar quarto com um irmão, também é ótimo para dividir o armário. E tenho, por fim, um e-book que tem várias dicas de planeamento doméstico. É um e-book muito prático, as pessoas podem imprimi-lo sempre que quiserem e fazem um planeamento tanto de cronogramas de limpeza, como lista de tarefas, lista de refeições. É super prático para ter em casa. Portanto, o objetivo também é envolver todas as pessoas que fazem parte da casa. Exatamente. Porque isso é importante. Exatamente. Não é? E se todos se habituarem a ser organizados, é muito mais fácil, não é? Isso mesmo. Eu fiquei curiosa com uma coisa que estava no seu Insta, que é as vantagens de separar a roupa ao domingo. São três vantagens. Ela é pior que o CIA, ela vai investigar a sua vida toda, você não me dá a ver. Ela já sabe o seu número fiscal e tudo, de certeza. Mal. Porquê separar a roupa ao domingo? É assim, essa publicação, vou já dizer aqui, não sei se teve a oportunidade de ver isso, mas essa publicação gerou assim uma grande discórdia de pessoas que já fazem há muito tempo e acham que funciona e pessoas que nunca fizeram e acham que não vai funcionar. Eu nunca fiz. É assim. Fiquei a pensar, porquê? Achas que vai funcionar ou não? Não sei. Vou Não queres dizer, estás com vergonha, não é? Não precisa de ser, ponto número 1, não precisa de ser ao domingo, ok? Ao domingo simplesmente é aquele dia que a maior parte das pessoas tem disponível. Mas, por exemplo, se for uma pessoa que tem 2 folgas e uma folga calhar à quarta ou à quinta, pode ser na quinta. Tem de ser o último dia antes de irmos começar a trabalhar novamente, ok? E, simplesmente, é nós estruturarmos toda a roupa que nós vamos usar durante essa semana. Porquê? Porque não vamos ter que pensar nisso mais, principalmente as mulheres, porque isso perde-se muito tempo a pensar na roupa que se vai usar. E guardar um dia, nem é preciso um dia inteiro, basta assim uns minutinhos, umas horinhas. Se a roupa estiver toda organizada, facilita imenso, ou seja, diminui o tempo que é preciso para esta tarefa e é simplesmente guardar aí um espaço, quer seja uma cômoda e colocar em cima da cômoda assim em montinhos, ou então colocar, por exemplo, dentro do armário, num cabide, colocar a roupa toda que se vai utilizar. E depois, no dia em que se vai utilizar essa roupa, é simplesmente pegar no cabide ou pegar no montinho e levar, por exemplo, para a casa de banho ou para o quarto onde a pessoa troca de roupa. Com todas as suas dicas que você fornece e também os produtos que você tem para as pessoas utilizarem em casa, quanto tempo é que acha que, adaptando o estilo de vida, conseguem poupar? Já tem assim uma noção de quanto tempo é que conseguem poupar? Isso depende muito das pessoas, depende do quão dedicadas as pessoas estão. Por exemplo, eu tenho um serviço que é a consultoria online, que eu não vou à casa da pessoa, simplesmente eu dou-lhe as dicas através de uma plataforma digital, quer seja pelo WhatsApp, quer seja pelo Zoom, por exemplo, e isso vai muito depender da dedicação que a pessoa tem. Ou seja, se a pessoa fizer a nossa consultoria, a gravação, e no minuto a seguir mal desliga, for organizar tudo, no dia a seguir já está tudo organizado. Agora, depois existem aquelas pessoas que vão assim procrastinar um bocadinho e depois demora, isto até é útil.
mas eu depois faço. Por isso, não existe assim um tempo, idealmente, se a pessoa vir a dica ou se a pessoa receber a ajuda e fizer no minuto seguinte, no dia a seguir já está tudo ok. Mas isto depende muito da perspectiva de cada pessoa, do quando a pessoa está dedicada neste... Mas quem experimenta realmente tem comprovado que funciona. Exatamente. E tem a ver muito com criar sistemas, tem a ver muito com criar uma coisa que funcione para a rotina da pessoa. Por isso é que é sempre diferente. A organização é sempre diferente. Claro que os métodos que nós utilizamos são bem semelhantes, mas a organização para cada pessoa é completamente diferente. Para uma pessoa pode ser colocar, por exemplo, o arroz dentro de potes herméticos e funciona. Para outra pessoa pode ser colocar dentro de uns cestos, porque ela tem menos tempo, então não tem tempo para depois, quando chega do supermercado, estar a colocar tudo em potes herméticos. Ou seja, depende Isso eu também muito. aprendi, porque eu costumava meter os pacotinhos todos lá dentro da despensa, né? E depois aprendi, inclusive que há uns anos com uma convidada que nós tivemos cá, que falava também sobre isso e utilizava o sistema, e eu disse, vou experimentar as caixinhas, funcionam, que é uma maravilha, e poupa-nos bastante tempo e tem uma visão muito mais agradável, não é? Porque nós costumamos dizer que os olhos são os primeiros a comer, né? Neste caso não come a organização, não come a roupa, mas quando nós olhamos para uma coisa organizada, nós próprios nos sentimos de forma diferente, né? Exatamente. Nós sentimos que, ok, está tudo organizado, estou tranquila, né? Porque há vantagens na organização. A organização não é perfeição, pois não, Marta? Não é perfeição. Muitas das vezes as pessoas acreditam que a organização é quando nós vamos assim à internet e escrevemos assim, organização, organization, e aparece lá as gavetas todas perfeitinhas. Não é isso. E isso eu acho que até é muito errado, porque a pessoa acaba por ver essas gavetas e depois fica assim, mas eu nunca vou ter uma gaveta assim. Primeiro porque eu não sei fazer isto. E depois porque o meu móvel não é assim, porque a estrutura da minha casa não é assim. E depois eles ficam um bocadinho desmotivadas. Por isso, o meu objetivo primordial é que as pessoas considerem que a organização é uma coisa acessível. E acessível não tem a ver com o valor, mas simplesmente uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. E dá para fazer em qualquer casa, quer seja um móvel mais antigo, quer seja um móvel mais recente, dá para fazer em qualquer casa. E as pessoas têm que compreender que os sistemas são todos diferentes. Por isso não vale a pena ir a copiar o que aconteceu com outra pessoa, que não vai provavelmente funcionar com a rotina, com a rotina dessa outra pessoa. Sim, portanto até o ideal mesmo é falarem consigo para você também entender um pouco como é que é a rotina e ver onde é essencial para pelo menos começar. E depois Exatamente, exatamente. O seu serviço, o seu projeto que você tem chama-se Organização e Companhia, certo? Exatamente. Porquê esse nome? Foi como eu disse no início, eu tinha um blog aqui há uns anos e eu falava de organização e de limpeza e de livros, outras coisas, muita coisa. E como eu gostava de falar principalmente da organização, daí a organização, mas como falava de outras coisas e companhia, que são todas as outras coisas relacionadas com a organização. Neste momento, a companhia está mais relacionada com a parte da limpeza e gestão doméstica, por isso dá sempre para ir adaptando o meu nome desde que ele começou. Algo muito interessante que eu gosto muito de ver nas salas são os livros. E você também tem um sistema de organizar livros em 3 temas, digamos assim, certo. Né? Como é que podemos organizar os nossos livros? Seja na nossa sala, seja, por exemplo, no nosso quarto, não é? Por exemplo, os meus filhos têm os livros deles nos quartos, eu e o meu marido, por exemplo, temos os nossos livros na sala, os livros gerais da família estão na sala, e geralmente eu tento organizá-los por tamanhos, mas eu estive ali a ver e se calhar não tenho aquilo tão bem organizado. Não tenho, Marta. É assim, pode ser organizado por tamanhos, conheço pessoas que têm organizado por tamanhos e funciona, principalmente visualmente vai funcionar bastante bem, porque uma pessoa vai olhar e vai ver assim os livrinhos a começar no mais alto e acabar no mais baixo, ou ao contrário. Uma coisa que eu gosto bastante é de organizar por temas ou por sagas. Por exemplo, se houver um livro que tem uma trilogia ou faz parte de uma coleção, juntar todos, ou juntar por temas. Por exemplo, se for uma pessoa que tem muitos livros de medicina ou muitos livros de outro assunto qualquer, juntar esses temas todos. Ou então, aquele que eu utilizo muito quando é crianças, é organizar por cores. Porque uma criança, idealmente, não é? Se ainda não souber ler nem escrever, ela não vai ver se os livros que são, por exemplo, o do Nodi vão estar todos juntos porque se escreve Nodi. Elas vão assumir que os livros amarelos vão ficar juntos com os livros amarelos. E então, organizar por cores funciona super bem com crianças, porque elas depois, no final, sabem que tiraram o livro amarelo e têm que o colocar à beira do livro amarelo. Não interessa se elas vão colocar antes ou depois, mas pelo menos sabem que os livros que são amarelos ficam juntos com os livros amarelos. E isso normalmente resulta bastante bem quando são crianças pequenas.
Ok, espetacular. E, por exemplo, no sistema de arrumação, não é? Por exemplo, já que estamos a falar de sistemas de arrumação, não é? Por exemplo, termos os brinquedos, não é? Das crianças arrumados também nos cestos ou também arrumados por categorias, não é? Também Exatamente. é importante. É muito importante, principalmente porque normalmente quando as crianças estão no infantário, elas são ensinadas que no final do dia, da brincadeira, têm que colocar as coisas à beira das coisas semelhantes. Ou seja, se brincaram com legos, têm que ir lá colocar os legos à beira dos legos. E é basicamente trazer esses sistemas que já acontecem nos infantários. Eu não sou especialista em infantários, de qualquer das formas, é uma coisa que eu já fui vendo que funciona nas casas das pessoas, que é ir colocando as coisas que são parecidas, que é a mesma coisa que acontece quando as crianças estão na escola, colocar as coisas parecidas juntas, em casa, criar os mesmos sistemas em casa. E uma coisa que eu coloco muito quando são organizações de crianças é colocar umas etiquetas com uns desenhos, porque as crianças não sabem ler, como eu disse há pouco, e a maioria, quando elas são pequenininhas, Claro. E então colocar umas etiquetas com uns desenhos. Por exemplo, se for um Lego, colocar uma etiqueta que tenha um desenho de um Lego na caixa e a criança sabe que aquela caixa tem o resto dos Legos. Ou então os carros, ou então as bonecas. E isso é muito útil para quem tem crianças em casa. E também quando nós temos o quarto da criança também organizado por caixas, por exemplo, aquilo que nos dá, ou às vezes aqueles tamparoés grandes que a gente não sabe o que é que há de fazer a eles. Isso. E que, pronto, eu arranjei uma forma muito prática de dar utilidade a eles. Tu podias ser a organizadora profissional também, tu, sinceramente, tens de fazer aqui uma parceria aqui com a Marta, eu acho que ela cobria a zona norte, cobria a zona centro. Eu vou sempre aprendendo coisas com os nossos convidados e gosto de ter as coisas organizadas também para eu me sentir organizada e sentir que consigo trabalhar e funcionar melhor. Mas, por exemplo, eu consegui dar utilidade aos tamparoés grandes ou outros tamparoés que para mim já não fazia muito sentido ter lá, mas que o meu filho, por exemplo, o mais novo, precisava de ter sítio para guardar os brinquedos, não é? E acaba por ser prático. Por exemplo, ele tem os carros todos dentro os carros, que tem milhares de carros, não é? Quase parece uma oficina, mas onde tem os carrinhos todos, quando ele quer brincar, não é? Porque eu tenho uma norma que é brincar é no quarto. Não se brinca pela casa toda, não andam brinquedos espalhados pela casa toda, porque isso atrofia-me o sistema. Pronto, eu sou assim. Então, mas quando eles, por exemplo, estamos todos na sala e ele quer brincar, o que é que ele faz? Ele leva a caixinha com aqueles brinquedos, fica ali ao pé de nós na sala, enquanto estamos ali, brinca, e no fim ele arruma tudo e leva outra vez. Ele tem que levar a caixa, ele não pode levar o brinquedo e depois arruma no quarto? Não, porque se leva a caixa com os brinquedos, quando chega na sala está a brincar, não é? Depois agarra nos brinquedos, acabou de brincar, mete dentro da caixa e leva para o quarto. Mas deixa ele pegar num brinquedo e entrar pela casa adentro ou não? Ou só não sai do quarto? Não pode haver brinquedos desarrumados, porque eu acho que isso é importante, habituarmos a criança a ter o espaço para... Pode brincar, claro, não é? Por exemplo, às vezes quando nós estamos na varanda, ele leva os brinquedos para a varanda. Ok, leva. Quando termina, agarra nos brinquedos dentro da caixinha e arruma. E às vezes, já aconteceu, é muito engraçado que eu às vezes digo, Martim, ele diz, já sei, esqueci-me de arrumar os brinquedos, eu já lá vou. Pronto, então, porque cria-se esse hábito e a criança acaba por se habituar e é engraçado. Não sei se você também constata isso com os seus clientes, que não é só naquilo, portanto, eles acabam por aplicar aquela regra de ter as coisas arrumadas nas outras partes, tipo na cama, nas zonas da casa. As crianças são excelentes a aprender a organização quando começam do início, porque se uma pessoa lhes ensinar que os carrinhos ficam todos nesta caixa, no final da brincadeira a criança vai colocar naquela caixa. Mas isto é tudo um processo, ok? Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Tem que se ir incutindo isso na criança. Mas eles são excelentes organizadores natos já, as crianças. Se for dizendo que os casacos, quando se chega da escola, o casaco tem que ir para o cabide naquele armário, a criança sabe que depois vai ter que colocar naquele armário. Especialmente por causa disso, porque na escola eles estão muito habituados a fazer este tipo de estruturas organizacionais, ou seja, é muito normal para eles. Então só temos é que trazer isso que acontece já nas escolas, obrigatoriamente, para dentro de casa. E isso é bem fácil de implementar. Qual é que são as faixas etárias onde você vê que é mais difícil uma pessoa ser organizada? Há alguma faixa etária, alguma idade em que você sinta que o cliente é mais difícil se já não é organizado, não é? Se não tem essa tendência, que fica mais difícil dele se organizar? Eu acho que depende muito da pessoa, não existe uma faixa etária. Existe, por exemplo, ali naquela altura em pré-adolescentes, adolescentes, mas isso é porque eles não têm a ver com serem organizados ou não serem. É mais porque são do contra naquela idade.
mas no geral depende muito do tipo de pessoa, depende muito do que é que a pessoa já aprendeu a fazer ou melhor, não aprendeu a fazer, por isso não existe assim uma faixa etária. O que eu diria era, se uma pessoa tem crianças pequenas, começar, e se a organização é uma coisa simples para eles, ou seja, para os pais já é uma coisa simples, começar desde cedo a fazer isso com as suas crianças e tentar que as crianças sejam o máximo independentes possível, já na parte da organização ou nas outras tarefas de casa, que depois vai facilitar imenso. Você tem uma parte muito Se for um engraçada. adolescente, a organização é outro caso. É uma organização de 5 mãos, assim, 5 fechados, um caldoço na cabeça, até a rebeldia passar. Às vezes está à vontade. Você também tem uma coisa muito interessante que falou agora, que é, por exemplo, na organização da despensa, das partes dos armários da cozinha. Não é? Que é nós organizarmos exatamente para aquilo que nós vamos fazer. Quando nós temos crianças... Até porque há dispensas que nem são assim muito grandes. Exato. Então, às vezes as pessoas ficam ali um bocado baralhadas naquela confusão, porque, pronto, tem 2, 3, 4 filhos, tem que ter muita coisa em estoque, mas tem pouco espaço, porque há casos que têm dispensa mais pequena. Então aí fica um bocado complicado para eles, não é? Sim, é assim, efetivamente para quem tem crianças, o ideal é sempre colocar as coisas das crianças, as coisas que nós queremos que as crianças comam, por exemplo, se não quisermos que as crianças tenham acesso a chocolate, não vamos colocar o chocolate acessível para a criança. Mas Isso depende, porque eu escolho os chocolates do meu filho no exaustor por cima da bancada e ele consegue subir e vai lá buscar. Depois chega ao pé de nós com a boca toda suja. Então a gente diz, o que é que aconteceu? Não estava aqui, não sei o que. Ele diz, não sei de nada. Ele faz logo aqueles olhos. Eu disse, pronto. Eu disse, como é que ele subiu? Portanto, às vezes, pronto. Às vezes acontece, é As verdade. crianças, às vezes vocês não ouviram isto. Esta parte vocês não ouviram. Mas, normalmente, as coisas das crianças devem ficar acessíveis para elas, também para elas conseguirem ajudar. Por exemplo, se as crianças utilizarem pratos diferentes, por exemplo, aqueles copos de plástico, aqueles pratos de plástico, devem ficar num armário diferente dos pratos normais, porque a criança consegue pôr a mesa com as coisas dela sozinha. Okay? E isso funciona bastante bem. Mas, claro, efetivamente existem dispensas diferentes, existem dispensas que fazem parte da cozinha, dispensas que não fazem parte da cozinha. Por isso é que os sistemas variam dependendo da casa, dependendo das pessoas. Por exemplo, ter os cereais, ter as bolachas, que são aquelas coisas que elas gostam de comer volta e meia. Portanto, se isso estiver acessível, por exemplo, os copos de plástico para elas poderem beber a água, eles vão criando uma autonomia, não é? Exatamente. E também, eu normalmente sugiro, quando as pessoas têm crianças ou têm pré-adolescentes ou adolescentes, porque normalmente eles não, principalmente os adolescentes, não voltam a colocar as coisas no sítio, normalmente, principalmente por causa dessa coisa que eu disse há bocado, que às vezes são do contra e tal, mas normalmente o que eu recomendo é não utilizar potes herméticos. Às vezes, por exemplo, a mãe ou a pessoa que está responsável pela casa diz, eu quero ter a minha despensa toda com potes herméticos. Mas isso exige um trabalho extra, porque exige, quando chegamos das compras, se tivermos 4 filhos, quando chegamos das compras, temos que estar a abrir o pote do arroz, a mudar para o pote hermético. Enquanto que eu normalmente recomendo que pessoas que têm vida muito atarefada ou que têm bastantes filhos ou que não têm assim tanto tempo, colocar em cestos. Por exemplo, aquelas caixinhas de plástico ou mesmo até tupperwares que já não vão utilizar, colocar assim nessas caixinhas e colocar os potes de arroz os saquinhos de arroz que estejam abertos, por exemplo, os cereais, as barras de cereais, e assim fica muito mais fácil. Porquê? Porque a criança consegue puxar, ou outro membro da família qualquer consegue puxar a caixa, vai lá buscar o que precisa e depois põe lá dentro. Enquanto que não existe esse trabalho todo adicional que, parecendo que não vai funcionar na primeira semana, mas para a maioria das pessoas depois não vai funcionar mais para a frente. Que é o que você fala também em organizar a despensa sem colapsar, não é? Que é pensar nas rotinas de cada um. Portanto, Exatamente. A cozinha deve estar adaptada à rotina de cada pessoa que vive dentro de casa para ser mais fácil. Exatamente. Por exemplo, se for uma pessoa que está habituada a ir ao ginásio e todos os dias vai precisar de beber o pó, a proteína, não vamos colocar isso num armário super alto. Porque se a pessoa precisa de ter acesso a isso todos os dias, não faz sentido ter que, por exemplo, estar a subir a um banco ou ter que se esticar toda para ir buscar a esse armário. Ou, por exemplo, se for uma pessoa que está a tentar ter uma rotina de alimentação saudável, mas quer na mesma ter disponível, por exemplo, doces ou açúcar e isso, não vamos colocar isso ao nível dos olhos, que é aquilo que nós vemos primeiro. Porquê? Claro. Porque a pessoa vai se sentir tentada a ir buscar isso. Ou seja, colocar num sítio mais alto. Isso tem muito a ver com aquilo que a pessoa pretende e tem principalmente a ver com avaliar a rotina naquele momento. E as rotinas não são permanentes, ok? Uma coisa que nós planeamos agora, uma coisa que nós estruturamos agora, não quer dizer que daqui por um ano vai continuar a ser igual.
Sim. Vai ter que se ir adaptando. Isto até estamos a aprender também dicas de nutrição também, porque aquelas pessoas que querem reduzir no sumo, põem o sumo na gaveta lá de cima, bem lá no auge, a pessoa Não se pá, vê. se eu vou beber água. Funciona. O seu projeto Organização e Companhia faz com que você entre na casa de muitas famílias, conheça muitas rotinas, muitos hábitos. Como é que tem sido essa experiência? É muito engraçado. As pessoas também acham que é assim um bocadinho assustador deixar uma pessoa entrar, e é verdade que é. Mas normalmente o que nós fazemos, quer seja eu sozinha, quer eu vá com outra pessoa, estamos sempre seguros, utilizamos sempre protetores de sapatos e tudo isso, e tentamos ao máximo não perturbar a pessoa que esteja em casa. Claro que a pessoa tem que estar sempre presente para se houver algum tipo de triagem ou assim, mas nós normalmente não perturbamos nada, ou seja, nós estamos lá, fazemos a organização e vimos embora, e a pessoa quando vê já está tudo organizado. Por isso nós tentamos ao máximo não perturbar a casa da pessoa. Ok, vocês quando vão lá, você também disse que consegue fazer online, não é? Consegue Exatamente. fazer consultoria, por assim dizer, online às pessoas. Mas é que eles preferem que você vá lá à casa, ou para se dar mais jeito de ir à casa da pessoa, conhecer o espaço, o ambiente, ou por consultoria consegue ajudar a pessoa já o suficiente? É assim, é diferente. Há pessoas que não querem abrir as portas de casa, é totalmente normal, ou então há pessoas que não têm tempo e preferem ir fazendo no seu próprio tempo. Por isso é que a consultoria funciona, porque a pessoa tem acesso à consultoria e depois recebe também um documento que tem lá todas as dicas, todas as sugestões, produtos que pode adquirir. E depois vai fazendo no tempo em que tiver. Enquanto que na organização presencial, que é pessoalmente aquela que eu mais gosto, porque é meter as mãos na massa, organizar ali mesmo no espaço, a pessoa tem que estar presente em determinada altura do tempo. E você está lá o tempo todo a dizer, olha, vamos fazer isto assim. Pode Sim. ser, ou seja, também você não está ali a invadir a casa e pôr ao seu jeito, por assim Exatamente. dizer. Eu posso fazer o auxílio da triagem, ou seja, que é a parte do descarte, ou então não. A pessoa pode simplesmente dizer, ok, tudo o que está aqui é para ser organizado e eu simplesmente tenho que organizar o espaço. Ou então posso auxiliar a pessoa, por exemplo, entre este vestido e este, qual é que vai ficar, qual é que não vai ficar. Vão ficar os dois. Ficam os dois. Eu afinal não gosto de nenhum deles, podemos descartar. Porque às vezes as pessoas precisam de ter lá alguém que motiva a fazer isto. E então, às vezes, ajuda ter lá a pessoa, às vezes a pessoa simplesmente não quer que esteja lá alguém fisicamente. Algo que também você fala, que é acerca dos produtos de limpeza. E uma das coisas que eu acho que nós devemos ter muita atenção, principalmente na cozinha, ou no outro local onde nós guardamos os produtos, é exatamente os produtos de limpeza. E estamos a falar de limpeza, limpeza da casa, limpeza da roupa, portanto, todos esses produtos do carro, né? Todos esses produtos que nós precisamos de usar. E uma das coisas que eu sempre me habituei, desde pequenina, que sempre me habituei com os meus filhos, desde quando eles eram pequenos, que é colocar sempre esses produtos no armário mais alto. É como as facas. Portanto, eu deixo, por exemplo, eu deixo os talheres todos cá em baixo, menos as facas. As facas eu tenho todas lá em cima, que é para o meu mais novo não chegar. Por exemplo, nos produtos de limpeza, eu acho que é extremamente importante, se nós temos essa possibilidade, porque também tem que ser adequado ao tamanho de cozinha que nós temos e àquilo que nós temos, mas nós também termos os produtos de limpeza numa zona separada do alcance das crianças. Sim, depende muito da estrutura da cozinha, como estava a dizer, e depende muito da rotina da pessoa. Por exemplo, se uma pessoa tiver um filho que seja adolescente, não é tão perigoso ter os produtos de limpeza ou produtos que sejam tóxicos num armário mais abaixo, enquanto que se tiver uma criança de 2, 3, 4 anos, é bem mais perigoso. Por isso tem que ser adaptado e, como eu disse há pouco, não quer dizer que a rotina que nós estruturamos agora vá ser daqui por 1 ano ou 2, mas efetivamente há coisas que têm que ser pensadas e não podemos pensar simplesmente que nós desde sempre colocamos aqui, por isso agora vamos continuar a colocar aqui. Ou seja, por isso é que tem que ser tudo pensado mediante aquilo que está. Porque a própria família, não é? As próprias pessoas que vivem dentro da casa vão mudando. Logo a nossa forma, a nossa rotina, tudo em nós vai mudando. Portanto, também temos que adequar a nossa organização à fase em que nós estamos também. Exatamente, exatamente. Por exemplo, o exemplo que eu gosto muito de dar. Agora, durante a pandemia, a maior parte das pessoas esteve em teletrabalho e a forma de vestir, ou seja, as roupas, modificaram. Okay? Muitas pessoas não usavam camisa nem gravata, usavam assim uma roupa mais confortável, mais prática, mais descontraída.
E então agora que regressaram ao trabalho têm que fazer modificações no seu armário, porque provavelmente as roupas que utilizavam antes ficaram mais colocadas para trás e agora vão ter que voltar a ser colocadas à frente, ou então numa parte mais acessível. Okay? Por isso é que isto tem tudo uma estrutura, tem tudo a ver com as rotinas das pessoas. Também organizar pelas estações do ano. Depende do espaço disponível. Há pessoas que têm muito espaço e dá para colocar toda a roupa de todas as estações num mesmo armário. Ou seja, se for uma pessoa, por exemplo, que viva sozinha e tem acesso a um armário de um quarto de casal, provavelmente vai ter espaço para colocar a roupa das 4 estações dentro do armário. Agora, se for uma pessoa que tem menos espaço disponível, aí colocar a roupa da estação atual e a roupa da estação anterior ou da próxima estação guardada, quer seja na parte de cima do armário, em, por exemplo, sacos de vácuo ou em caixas mais práticas, ou então, se não tiver mesmo espaço na parte de cima do armário, colocar num outro local, quer seja na parte da lavandaria, que às vezes existem armários na parte da lavandaria, ou mesmo na parte de um anexo, ou assim. Às vezes tem que se ir adaptando ao que existe. Mas Estás a tentar apanhar a Marta na curva, mas ela está a responder a todas, não sei, estás a perceber? Ela faz assim, não, se for assim, faz assim, sabe? É alguém que você pode ver se precisar de ajuda na organização, é mesmo que a Marta tem que falar. Se fosse tu a perguntar a mim, havia para aí umas 3 ou 4 que eu dizia, olha, não sei o que lhe dizer, minha amiga, siga o que lhe der jeito, fé em Deus e está a andar. Voltando um bocadinho atrás, da questão do você ir à casa das pessoas. Essa visita é uma ajuda inicial, depois há um acompanhamento para que ela consiga, ela própria, ter esse hábito, essa rotina? Como é que funciona essa transição? O que eu faço normalmente, eu faço uma avaliação online, através de fotos. Eu peço quando a pessoa pede um orçamento ou faz um pedido, envia-me uma mensagem a pedir informações, e eu peço para a pessoa enviar fotos e vídeos, tudo isso. Ou seja, a primeira avaliação que eu faço, pode variar, a primeira que eu faço é online. Okay? Depois é então enviado um orçamento e dentro desse orçamento tenho disponível uma visita gratuita presencial, onde eu vou mesmo à casa da pessoa, tirar medidas, ver a contabilização do número de peças, porque isto depois também tem todo um processo a seguir, que é o processo de preparação, que é se a pessoa quiser adquirir organizadores, por exemplo, quantos cabides é que a pessoa vai adquirir, considerando que a pessoa tem 50 peças e tem que adquirir pelo menos 50 cabides, porque é uma peça por cabide. Ou seja, depois dessa visita, onde se consegue perceber um bocadinho as rotinas das pessoas, o que é que a pessoa necessita, ver o espaço, que às vezes é muito diferente daquilo que se vê nas fotografias, e depois sim é que começa o processo de organização, mesmo assim dita, de dobrar as roupas, de organizar a cozinha. Isso é toda uma linha de raciocínio antes de começar a organização. E quanto tempo depois é que a pessoa consegue ou demora para conseguir ganhar esse hábito? Porque depois, entretanto, a Marta já ajudou, já fez aquela parte e depois a pessoa tem que manter, não é? É assim, eu na organização presencial, na online, o que eu faço é, eu providencio à pessoa vídeos daquilo, como é que a pessoa pode dobrar ou como é que a pessoa pode organizar, para além da consultoria ao vivo, em que eu tiro as dúvidas da pessoa. Se for uma organização presencial, o que eu faço é, na parte final da organização, ou seja, depois do espaço já estar todo organizado, eu vou com a pessoa mostrando onde é que está cada uma das coisas e a ensinar como é que se dobra cada peça, por exemplo, ou onde é que está cada coisa. Se, por exemplo, a pessoa for quem vai fazer a manutenção, por exemplo, se quem me contratou é quem vai fazer a manutenção do espaço, faço a essa pessoa. Se existir outra pessoa, quer seja uma funcionária, que faça a manutenção, é importante que seja essa pessoa que sabe como é que se faz, porque senão depois, na vez em que vai ter que colocar, por exemplo, os polos ou as camisolas dentro da gaveta, não vai dobrar da mesma forma. E depois todo o sistema vai acabar por falhar porque não foi aprendido. Você também dá quando nós falámos há pouco dos produtos de limpeza, você também fala acerca de escolher os produtos. É importante a escolha dos produtos que nós utilizamos. De limpeza? De limpeza. É sim, mediante principalmente o espaço que nós temos disponível em nossa casa, porque de nada nos serve nós termos 50 produtos de limpeza diferentes só porque nós queremos experimentar a última gama, mas principalmente aquilo que nós utilizamos e o nosso espaço disponível dentro de casa. Okay? Depois, claro que existem aqueles produtos de limpeza que são mais práticos, dá para utilizar em várias coisas diferentes. Por exemplo, o detergente da louça dá para utilizar para fazer produtos variados, dá para limpar várias coisas, enquanto que se calhar não é necessário utilizar 3 produtos diferentes e aquele substitui. Ou seja, tem muito a ver com o espaço que se tem disponível, principalmente.
Quando falamos dos seus produtos que você tem disponível para quem quiser adquirir e ter uma organização mais eficaz e mais coerente lá em casa, quais é que são os mais vendidos? Principalmente o planner magnético, É. que é ótimo porque a pessoa sabe que depois, no final da semana, consegue limpar tudo e voltar a utilizar na semana seguinte. Ele, na parte de trás, é totalmente magnético, por isso dá para colar diretamente no frigorífico, exatamente, ou no lado do frigorífico, se a pessoa não quiser ter aquilo disponível, assim à vista. E tem também os moldes de dobras, porque todas as pessoas querem ter assim as dobras todas direitinhas, todas padronizadas dentro do armário. Espetacular. E como é que tem sido o feedback das pessoas que têm adquirido os seus produtos, têm adquirido os seus serviços? Como é que tem sido a reação de todas as pessoas? Tem sido extraordinariamente bom. Eu acho Está admirada? que, exatamente, eu acho que ninguém está à espera no início do feedback que vai ter. Simplesmente a pessoa vai fazendo e depois vai vendo o que é que acontece. Mas tem sido ótimo, tanto na parte dos produtos, da compra de produtos, tanto nos meus serviços, quer seja online, quer seja presencial, e também mesmo na minha página do Instagram, das dicas que eu dou às pessoas que às vezes guardaram a publicação e depois foram experimentar e disseram ai, mas funciona mesmo. E isso para mim é muito bom. Eu, principalmente, eu gosto quando eu sei que aquilo vai funcionar e quando a pessoa vai, testa e depois funciona. Isso é o que eu mais gosto. Nós, quando falamos de uma coisa sem querer pôr preconceitos aqui, nós sabíamos que há uns anos atrás, normalmente era a senhora que cuidava da casa, não é? E o marido é que ia trabalhar. Então as senhoras, normalmente elas sabiam mais esses pormenores. E o homem não sabia nada porque chegava a casa e tinha tudo feito. Hoje estamos num tempo muito diferente em que as senhoras trabalham tanto ou mais que os homens, não é verdade? E tanto é que aquela escola que as mães davam não é a mesma que as avós davam, nem é a mesma que as bisavós davam, né? A escola está a ser mais suave porque o mundo mudou, a verdade seja dita. A escola está a ser mais suave. Eu acho que agora há a preocupação de ensinar não só a rapariga, mas o rapaz nesse Depende, nesse há famílias que não focam tanto nisso, foca-te nos estudos, a tua carreira, e isso logo se vê. Isso comigo não funciona. Contigo, pronto, mas estou a dizer que... Eu acho que é importante a criança crescer, seja rapaz, seja rapariga, e ser organizado nas suas coisas, porque vai-lhe organizar nos estudos, Mas, vai por exemplo, há organizar em muitas coisas. adolescentes não sabem passar uma camisa a ferro, não sabem fazer estas organizações simples que nós estamos aqui a falar. Simples, nem todas são simples. A Marta estava a falar há pouco de se ensinar essas coisas de mais novo. Se calhar por isso que tem tido um feedback tão positivo. Exatamente. Eu tenho feedback tanto do público feminino como do público masculino e, extraordinariamente, tenho feedback de pessoas que nunca lhes ensinaram a fazer determinadas coisas e elas estão a aprender agora pela primeira vez. E eu própria também aprendo muitas coisas que eu nunca aprendi com as minhas seguidoras, com as minhas clientes, com as avós das seguidoras e das clientes, que dizem assim, minha avó sempre fez isto, e eu vou lá e experimento, isto é ótimo. Por isso é assim uma comunidade. O intuito inicial não era este, mas agora está a ser assim como que uma comunidade em que as pessoas podem partilhar dicas de organização, dicas de limpeza, que já fazem em sua casa, que já fazem há muito tempo, que a família já faz há muito tempo, e então está ótimo porque depois uma pessoa vai lá a um post. Eu costumo fazer às vezes, de vez em quando, uns posts colaborativos em que deixo lá a pessoa que vai lá colocar, por exemplo, um tira-nodas que já usa há muito tempo, e depois fica assim como que uma thread, como que um conjunto de informações de várias pessoas e nós podemos ir lá aprender, podemos ir lá deixar as nossas dicas, por isso gosto bastante. É claro, começando pelo seu blog, para o projeto que ele se tornou hoje, deve se sentir muito orgulhosa. Exatamente, não estava à espera. A sua zona de operação é só no Porto, contudo é só lá em cima, ou se for pessoas que peçam a sua ajuda e uma visita presencial, por exemplo, aqui em Lisboa, você o faz? Atualmente, presencial, apenas faço na zona do Grande Porto, que é mais ou menos ali da Póvoa de Varzim até mais ou menos até Espinho. Inclui depois Vila Nova de Gaia, Maia, Gondomar, essas zonas mais conhecidas do Porto. Se for assim na zona norte, também posso fazer. Fora dessa zona, normalmente eu recomendo fazer o online. Ok. Porque acaba por ser mais prático para a outra pessoa e acaba também por ser mais prático para o meu lado. Claro. Exatamente, mas assim dá para todo o local, também dá para pessoas que estejam fora de Portugal, que estejam também a ver, também dá para contratarem uma consultoria online fora. Porquê é que não devemos organizar tudo sozinhos? Porque muitas das vezes organizar tudo sozinhos é muito estressante. Porquê? Porque nós vamos começar uma coisa e depois, principalmente quando se trata de
um local que tenha muitas coisas. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que tem muita quantidade de roupa. E o que nós normalmente somos ensinados é que quando temos que organizar, temos que tirar tudo dentro do armário para cima da cama. E não é assim que eu normalmente trabalho. Eu normalmente começo um ponto a um ponto. Porquê? Porque a pessoa, quando começa a ver alguma coisa a ficar organizada, começa a ficar cada vez mais motivada. E isso, muitas das vezes, começa por pedir ajuda. Porque às vezes uma pessoa começa... É muito comum, às vezes começamos a organizar qualquer coisa, um armário, uma gaveta, e assim, eu comecei isto e agora... Que alívio. E agora tenho que... Pronto, e agora tenho isto aqui tudo em cima da cama e agora o que é que eu faço? Agora vou meter tudo dentro do armário outra vez. E então, pedir ajuda é sempre o primeiro ponto. Se uma pessoa ajuda a um profissional. Exatamente, ajuda a um profissional. Porquê? Porque vai ser avaliada as rotinas da pessoa e vai ser criado um sistema que seja adaptado a essas rotinas. Okay? E muitas das vezes as pessoas não têm essa visão. Porquê? Porque as pessoas não têm, não aprenderam essas técnicas e isso. Ou seja, é a mesma coisa que pedir ajuda a um personal trainer, por exemplo. Nós podemos ir ao YouTube e procurar dicas de perder peso e não sei o quê, mas os nossos resultados são muito mais rápidos se nós pedimos ajuda a um personal trainer. Acontece exatamente a mesma coisa com a organização. Nós podemos ir aprender as dicas, técnicas de dobras e tudo isso, mas o resultado vai ser muito mais rápido se pedimos ajuda a uma organizadora profissional. E cada vez está mais na moda, está mais uma tendência em pessoas pedirem ajuda a profissionais portugueses e estrangeiros a buscar informação sobre como conseguir deixar o lar mais organizado, assim, não ser tudo como as casas portuguesas antigas, tudo cheios de móveis, cheios de coisas, né? Uma pessoa quer trocar de ideias, tem que pôr a cabeça fora de casa para trocar de ideias, né? Pronto, essa brincadeira, essa piada antiga. Então cada vez isso está mais uma tendência, e isso está uma tendência porque dá resultados, as pessoas estão a experimentar e estão a gostar, que é o que vemos aqui no caso do Organização e Companhia. Onde é que vê o seu projeto Organização e Companhia daqui a 5 anos, por exemplo? Ou onde gostaria de ver? É assim, eu gostava muito que ele estivesse num patamar como eu considero neste momento os personal trainers. Não quero dizer que seja só a organização-companhia, mas eu gostava de ver a organização profissional num patamar como está, por exemplo, a nutrição e o desporto neste momento. Porque aqui há uns anos atrás não era nada comum uma pessoa contratar um personal trainer. Sim. Uma pessoa que há uns anos atrás eram só as celebridades que contratavam personal trainers e agora é tão comum, nós vamos ao ginásio e está lá um personal trainer para nos ajudar. E eu acho que a organização ainda tem de trabalhar um bocadinho isso, no geral aqui em Portugal, mas eu gostava muito que daqui a 5 anos fosse completamente normal fazer a organização, contratar um profissional de organização aqui em Portugal. Olha, quem sabe, não devemos estar muito longe disso. Exato. E se quiserem entrar em contato consigo, como é que o podem fazer, Marta? Podem entrar em contato através da página do Instagram, que é a Organização Companhia, ou então através do e-mail, que é geral@organizaçãocompanhia.com. Boa. Certíssimo. Portanto, a seguir nós terminamos o nosso programa. A Marta vai estar disponível para atender as suas chamadas, esclarecer as suas dúvidas. Você já sabe onde pesquisar mais informações acerca também dos produtos que ela tem para lhe ajudar nas suas tarefas de organização diária e rotineira lá de casa. Tu aprendeste? Aprendi algumas coisas muito Aprendemos boas. coisas fantásticas. Você também aprendeu coisas fantásticas. Já sabe que esta hoje, entrevista vai estar disponível no YouTube para você rever. Você pensou, isto é tanta informação. Não se preocupe, vai estar disponível no YouTube para si. Obrigada, Marta. Foi um prazer. Muito obrigado por ter vindo. Espero que venha cá mais vezes. As portas estão abertas para si, está bem? Muito obrigada. Se formos lá ao Porto, a gente vai lá visitar. Eu, tu e a Marta vamos lá organizar uma casa de alguém. Olha, isso é que era. Liga agora para o Manhãs TV e a gente vai a sua casa e organizar as coisas. Bem, então, espero que vocês tenham gostado deste programa. Como nós sempre dizemos, temos sempre convidados fantásticos que vêm aqui para trazer uma temática boa, e nós trazemos o melhor da tradição e cultura portuguesa, projetos fantásticos, mesmo bons, que com certeza lhe vão ajudar a si, com muitas questões, muitas dúvidas e quem sabe até na parte prática. Exatamente. É a sugestão. E se quiser saber quem é o próximo convidado para o nosso programa, já sabe, nas nossas redes sociais ou mesmo na Curiacos TV, eu e o Zé aparecemos lá para lhe dizer quem é o próximo convidado e qual é o tema. Nós nos despedimos por aqui, desejamos assim o resto de um dia fantástico e depois não esqueça de pesquisar a nossa convidada nas redes sociais. Tchau, tchau, até à próxima, até ao próximo programa.